Olá, pessoal, boa noite. Espero que estejam todos bem por aí, tudo sob controle, né? Ana Mabel, Israel e mais algumas, mais ou menos 12 pessoas aí, Alisson, Tiago, Lorena, Lorena Fernandes. Tem uma amiga minha advogada que tem o mesmo nome, Clebson Lucas. Ah, não, mas é Lorena não, é Lorena. Pessoal, localizem aí na apostila de vocês. Paramos mais ou menos aí nesse local aí na aula passada, tá? Relembrando aí, sim, a aula está sendo gravada, certo? Relembrando aí o que é que nós estávamos vendo na aula passada. Microempreendedor individual. Quero até ressaltar, pessoal, que muita gente troca esse nome aí, confunde um pouco o nome e fala microempresa individual, querendo falar MEI, certo? Então, nós temos a empresa individual, que pode ser micro, pequeno porte, médio ou grande, e nós temos o microempreendedor individual. Microempresa individual é uma mistureba que as pessoas fazem, certo? Ou é empresário individual ou é microempreendedor individual. Microempresário individual não é que o conteúdo esteja errado, mas é que esse nome está misturando dois outros nomes. Então, vamos evitar, certo? É microempreendedor individual ou então empresa individual, que pode ser micro, EPP, que é a empresa de pequeno porte, pode ser média e pode ser grande, ok? Só deixando isso aí claro. O microempreendedor individual, nós falamos aí na aula passada, que é a menor empresa que existe. Não tem nada menor do que o microempreendedor individual, certo? Nós vimos aí, teve um aluno na aula passada que falou de um projeto de lei, né, ainda não está valendo, que vai ampliar esse programa do microempreendedor individual. Mas ainda está valendo isso que nós estamos vendo agora, certo? Aí, como nós falamos aí, atividades que podem ser enquadradas como microempreendedor individual, o objetivo é que sejam atividades sempre de pequeno faturamento, certo? Então, a lista é grande, vocês podem procurar aí na internet para ver essa lista, ela está sempre sendo atualizada, mas tem algumas atividades que não cabem, como eu falei na aula passada, está aí alguns exemplos aí, ó. O personal trainer, o arquivista, o contador, então vocês, quando forem contadores, daqui para lá o MEI pode mudar, né? Bem capaz de poder daqui para lá. Técnico contábil não entram porque são profissões que têm um regulamento próprio. Então, a lei do microempreendedor individual exclui essas profissões que já são regulamentadas por lei própria. Por quê? Porque o objetivo do microempreendedor individual é trazer aquele pessoal que é tão pequeno, tem um faturamento tão pequeno, que seria informal a vida toda. Não é um caso de um contador, né? Um contador, teoricamente, é um. Aliás, o contador é formado, né? E tem que passar num exame da profissional, né? E o técnico contábil também tem uma formação própria. Já se vocês virem as atividades do microempreendedor individual, boa parte aí não tem formação nenhuma, certo? Então, essa aí é a situação. Ok? Deixa eu ver aqui o que mais. Certo, lei complementar 15516, lembrando aqui, ó, microempreendedor individual, a, as atividades podem ser rurais também, certo, pessoal? Não é só urbano, não. Um único empregado, né? Que é o que está sendo cogitada a modificação para até 3 empregados, certo? E esse um único empregado só pode receber um salário mínimo ou se a profissão dele, a categoria profissional dele exigir um piso salarial maior do que o salário mínimo, será só o piso. Por que a lei fez essa limitação?
Justamente porque o que aconteceu? O pessoal ia se formalizar como microempreendedor individual, ia se formar, deixa eu ver aqui, boa noite, ok. Ia se formalizar como microempreendedor individual e pega e contrata alguém, um parente, um amigo, um primo, uma namorada, uma esposa e tal, qualquer pessoa. E colocaria, por exemplo, um salário mensal de R$ 5.000. Como é que você fatura no máximo 81 mil por ano e tem um empregado com um salário mensal de 5.000? Obviamente estaria acontecendo o quê? Uma espécie de lavagem de dinheiro, né? Você se formaliza como MEI só para poder contratar um empregado e assim um dinheiro que você não tem como justificar a origem e estaria sendo legalizado por meio da formalização do pagamento legal de salários. Então, o que, que a lei disse? Não pode. Só um salário mínimo ou salário base, certo? Se for maior do que o mínimo, será o piso, ok? Então, o legislador ficou ligado nisso aí. Microempreendedor individual pode trabalhar na sua residência? Pode, desde que isso eu estou falando tudo aqui, pessoal, é teórico, né? A nossa disciplina ela é teórica. Então, muita coisa que a gente está falando aqui, eu não sei se na prática existe e acho que muitas não existem na prática. Por exemplo, a fiscalização. Teoricamente, o MEI ele pode trabalhar em casa, mas para isso ele iria antes perguntar na prefeitura se o zoneamento urbano da área que ele mora permite o exercício da atividade de microempreendedor que ele quer naquele local onde ele reside, para só então permitir o enquadramento dele como MEI. Agora, se existe uma fiscalização, se existe uma verificação formal, real, né, daquilo ali, eu acho muito difícil. Se alguém tiver essa informação, pode contribuir aqui com a gente, porque eu acho muito difícil. E isso aí eu nunca encontrei uma informação nesse sentido aí, não. Tá? Então, teoricamente, pode, tá? Se for compatível com o local, certo? Por exemplo, se você quiser ser churrasqueiro e você quiser montar uma pequena churrascaria, um espetinho na sua casa, pode ser que não seja possível pela vizinhança, né? Porque senão você vai defumar os seus vizinhos aí. Então é bem possível que não seja. Agora, na prática, não sei se isso aí é fiscalizado, não. O empreendedor individual é obrigado a emitir nota fiscal? Não. Para o consumidor, não. Ele só emite se for para a venda para outra pessoa, para uma pessoa jurídica que necessite da emissão da nota fiscal. Aí ele pode emitir uma nota fiscal avulsa, que ele vai na Secretaria de Finanças do município ou do estado e solicita lá. Ou então, se ele for ficar emitindo sempre, aí ele poderá produzir um talão de notas fiscais. Pelo menos é assim que eu entendo que seja. Não sei se eletronicamente isso já é possível para o microempreendedor individual. Se eu também ainda não vi isso escrito em lugar nenhum. Se alguém tiver esse conhecimento aí, prático, específico, detalhado, mais uma vez eu peço que contribua aqui comigo, conosco, certo? O ambulante, nós já falamos na aula passada, que é a questão até possível o microempreendedor, o ambulante ser microempreendedor individual e trabalhar na rua. O problema é que, teoricamente, ele tem que perguntar antes à prefeitura se pode receber uma autorização e, como nós falamos, a prefeitura não tem vagas, não tem esses alvarás, essas permissões. Por isso mesmo que tem tantos ambulantes ilegais, né? Irregulares, certo? Contabilidade não precisa ter. Né? Livro diário e livro razão, dispensado. Livro caixa também. Na verdade, ele não tem que ter escrituração nenhuma, tá? Ó, fica dispensado da escrituração dos livros fiscais e contábeis, da declaração eletrônica de serviço e da emissão de nota fiscal eletrônica. Nem lembrava disso aqui, que eu tinha inserido antes do começo desse semestre aí. Então, está aí dispensado até basicamente de tudo, né? Realmente
a vida dele é bem facilitada, porque o objetivo é justamente esse, certo, pessoal? Benefícios aí para a formalização, para o microempreendedor individual. Temos aí, já falamos rapidamente na aula passada, aposentadoria por idade. Se você pagar só os 5% do salário mínimo mensal, você vai ter direito à aposentadoria por idade. Mulher 62 e homem 65. Tendo que contribuir no mínimo 15 anos a mulher e 20 anos o homem. Interessante, né? O homem vive menos, o homem tem a expectativa de vida bem menor do que o da mulher, mas ele tem que contribuir mais. 5 anos a mais. A idade do homem é 65, a idade da mulher é 62. Então, visivelmente, nós temos aqui uma desvantagem para o homem, né? Aí você pode perguntar, por que isso, professor? Qual é a justificativa legal para isso? Pessoal, sem julgar, sem dizer se eu concordo ou discordo, se está certo ou errado, eu não sei dizer. A justificativa é que, embora o homem viva menos, a expectativa de vida do homem é menor do que a da mulher. E, embora isso aconteça de fato, né, é comprovado, a mulher tem a jornada de trabalho dupla ou até tripla com grande frequência, não é isso? A mulher, frequentemente, ela trabalha fora de casa e ela chega em casa, ela ainda vai trabalhar de novo para cuidar da casa, da família e tudo mais, e emendando, inclusive, os finais de semana, não é isso? As mulheres que estejam aí, que já sejam donas de casa, podem confirmar, né? As mulheres que ainda estão aí na molezinha, mamãe está fazendo tudo ainda não sentiram o peso, né? Mas provavelmente vão sentir futuramente, certo, pessoal? Essa aí é a justificativa, ok? E aí, aposentadoria por invalidez, desde que você já tenha feito essa contribuição aqui, auxílio doença também, um mínimo um ano de contribuição, salário maternidade, um mínimo 10 meses de contribuição. Então, pessoal, vale a pena, né? Você se inscrever como um microempreendedor individual. Eu consideraria até a possibilidade, já que não é ilegal, da pessoa que quer, você que é universitário, por exemplo, e não está trabalhando ainda, mas formalmente, pelo menos. Mas tem um dinheiro, tem uma condição de juntar um dinheiro de alguma fonte, algum trabalho informal que você faz. Se eu fosse uma pessoa nessa situação, eu me inscreveria como microempreendedor individual, me registraria. Por quê? Para começar desde logo a pagar a previdência privada. Aliás, a previdência social. Desde logo. Já pensou você começar a pagar a previdência social com 18 anos? Não é isso? Com 19 anos. Pagando esse valorzinho pequeno aí, 5% do salário mínimo, e mais R$ 5 e mais R$ 1. 6 no máximo. E mais os 5%. É bem mais barato do que você pagar por fora no carnê leão. Tá? Então, se você tem essa condição, sugerir, aí você se inscreve, fica pagando e não exerce a atividade, se não quiser. Se quiser, exerce também. Não é ilegal, né? Se você se inscreveu, está pagando, mas não está exercendo, você não está fazendo nada de ilegal, não. Então, vocês que estão aí, que se encaixam nessa situação, eu acho interessante. Para a família, pessoal, tem a pensão por morte, tem auxílio reclusão, e tem esses outros aqui que vocês podem dar uma lida aqui, né? Não vou sair lendo, porque, como perguntou um aluno uma vez lá no curso de Direito, no primeiro dia de aula, ele falou, professor, o senhor vai ler a apostila ou o senhor vai dar aula? Aí eu disse, rapaz, sei não, viu? O cara no primeiro dia de aula faz uma pergunta esdrúxula dessa. Aí eu disse, não, amigo, eu vou dar aula. Espere mais um pouco aí, você vai ver se é aula ou se eu vou só ler. Aí ele disse, não, é porque se for para ler, eu sei ler em casa. Aí eu disse, tá certo, amigo. Perfeitamente, vamos aguardar. Depois você me diz se eu dei aula ou se eu só li, certo? Tá bom, professor. Depois da primeira prova, estava lá. Professor, pelo amor de Deus! Ei, que essa matéria é muito complicada. Mas
É só ler. Vai, tá agora preocupado. Estudante de direito sendo estudante de direito. É, Israel, é verdade, viu, rapaz? Não vou falar mal dos estudantes de direito, não, porque eu fui e eu gosto, né? Mas eles são conhecidos, né? É verdade. Tem um pessoal que diz, eu sou estudante de direito, né? E aí, pronto. Mas tu é estudante de direito, cara. E mesmo que tu fosse, que tu não fosse já advogado ou o que for, a lei é para todo mundo, né? Não é isso? Mas tudo bem. Quando não vão de terno e gravata. Peraí, Tiago, aí você também tá. Aí você também está com muita raiva do pessoal do direito. Vá fazer o curso de direito, vá. Vá que eu Não, quero, eu tô falando certo. eu quero ver você engravatado lá no curso de direito. Eu já tenho outra graduação, eu vi alguns colegas de direito lá chegando, cara, é um negócio fora do comum. Vá lá fazer sua terceira graduação. Se eu pegar você de terno lá no curso de direito, aí eu vou passar isso na tua cara, viu? Presta atenção. Mas é verdade, pessoal. Tem essa coisa mesmo, né? No fim das contas, quando a gente descobre que quando termina o curso de direito, meu amigo, aí é que está começando a brincadeira, que uma graduação de direito comparado com qualquer concurso é fácil demais, aí é que você vai cair na real. E quando vai tentar advogar, então, aí é que chora. Entrevistas de pessoas formadas de direito são as melhores. Você trabalha, Daniel, acredito que trabalhe com recrutamento, alguma coisa desse tipo, né? Para estar falando isso aí. Deve ser isso, né, Daniel? Ah, tá certo. Tá certo. Eu pensei que você trabalhava entrevistando o povo. Enfim, vamos voltando aqui. Deixa o pessoal do direito, rapaz. Deixa o pessoal do direito. E vocês, que vão ser contador de história, né? Brincadeira. Então vamos lá. Pode contratar alguém, pessoal? Já falamos aí que pode, né? Somente uma pessoa, uma possibilidade de em breve ser modificada essa regra para permitir mais contratações, como falamos na aula passada, né? Em qualquer caso, é preciso fazer a guia do FGTS? Sim. Não tem diminuição de direitos trabalhistas, direitos e barra obrigações nem trabalhistas nem previdenciárias, certo? Então, os direitos do trabalhador que trabalha para o MEI são iguais. Não teve modificação, não, tá? O alvará. O alvará, teoricamente, teria que se encaixar nas regras dos códigos de posturas e zoneamento dos municípios, né? Isso tudo é na teoria, pessoal. Eu repito que eu acho que isso aí não existe, né? Essa fiscalização, essa verificação aí, acho que ela não existe, não. Mas tudo bem. E aí, teoricamente, se a prefeitura concedeu o alvará, o CNPJ e tudo mais, o registro completo do MEI, né? E ele já puder trabalhar, teoricamente ela vai fiscalizar e encontrando uma irregularidade, ela irá revogar o registro do MEI. Teoricamente seria isso aí, tá certo? O alvará seria provisório, porque haveria uma fiscalização. Ó, o prazo, ó, tem até o prazo na lei, ó. 180 dias, até por 180 dias, a pessoa estaria inscrita provisoriamente e haveria uma fiscalização. Eu acho que ela não existe, mas tudo bem. Ok, aqui, pessoal, podemos passar para a última matéria antes da nossa prova, né? Do nosso trabalhinho, já que essas, essas aulas remotas, né, à distância, transformaram as universidades em terreiro de macumba, não é isso? E vocês e os professores, tudo macumbeiro, nada contra macumba, porque é só trabalho, né? É só trabalho. Passa trabalho, todo mundo fazendo trabalho. E até onde eu sei, trabalho a gente faz nas encruzilhadas com galinha preta, cachaça e em alguns terreiros, né? Nem todos fazem, mas um ou outro faz. Tudo bem.
Fazer o quê, né? Não fui eu quem decidi e vamos nós. Pessoal, empresário individual de responsabilidade ilimitada, ou EIRELI. Essa siglazinha EIRELI ela é obrigatória no final do nome empresarial. Então, já fica bem fácil, né? Você já descobre logo que tipo de empresa é. Eu quero lembrar, mais uma vez, para vocês, que o fato de ser EIRELI não quer dizer que é uma microempresa, nem quer dizer que é uma pequena empresa, nem empresa de pequeno porte, nem média, nem grande. Não é essa classificação que a Eireli traz. Eireli diz o quê, pessoal? Eireli diz que você é um empresário individual. Um empresário individual pode ser micro? Pode. Pode ser pequeno? Pode. Médio? Grande? Pode. Não tem problema. Certo? Então, não confundam isso. Tem gente que pensa que a Eireli é microempresa. A Eireli pode ser microempresa, pode não ser, ok? A Eireli é empresa individual, de responsabilidade limitada. Naquela época, há vários anos atrás, mais ou menos uns 20 anos, quando vocês faziam prova, eu já coloquei questão em prova perguntando até quantos sócios mais ou menos assim, né? Até quantos sócios a Eireli pode ter. Aí botava lá a quantidade. 1, 2, 3, quantos, nenhum, 0, né? Aí o pessoal respondia lá. 1, 2, 3, eu disse, rapaz, homem, seu menino, faça um negócio desse comigo, não. Puro amor de Deus, não se mate eu de vergonha, não. Empresário individual, rapaz. Empresário individual. Tem sócio? Tem, professor, um sócio. Ele é individual? Não, se ele é individual, ele não tem sócio. 0 sócios, né? Certo? Beleza? E aí tinha gente que errava a questão, ficava danado da vida comigo. Mas, rapaz, a questão fácil dessa, cara, tu tá errando. Não pode não, um negócio desse. Presta atenção, Mar. Presta atenção, Mar. Como a gente diz no Ceará, né? Então, pessoal, vamos relembrar uma coisa importante aqui para vocês. Um empresário individual, ele até 2011 só existia um tipo. Estou relembrando isso aqui. Quem perdeu as primeiras aulas ou quem não lembra mais, aproveita. Empresário individual até 2011 só tinha um tipo. Qual era? Era um empresário individual de responsabilidade ilimitada. Só tinha ele. Quer ser empresário individual? Tinha que ser esse aí que eu estou falando. Existia Eireli? Não. Existia MEI? Também não. Queria ser empresário individual legalizado? Era o empresário individual de responsabilidade ilimitada. O que significa dizer de responsabilidade ilimitada? Que não tem limitação entre o patrimônio dele e o patrimônio da empresa dele. Não tem uma separação, um limite. Qual é o limite que ele não tem? Qual é o limite que falta? É o limite da personalidade jurídica. Não existe personalidade jurídica no empresário individual de responsabilidade ilimitada. Por isso que o nome é ilimitado, porque é tudo misturado. O que é da empresa dele é dele, o que é dele é da empresa, e vice-versa. Qual é a consequência disso? Se ele tiver infelicidade empresarial e se endividar, o patrimônio da empresa dele será perdido, mas o patrimônio pessoal dele também. Aí o que acontecia? Muita gente que queria exercer atividade empresarial individualmente, mas não queria arriscar o seu patrimônio pessoal, fazia o quê? Já que não tinha uma opção, não existia Eireli, fazia o quê? Nem existia empresa, nem existia sociedade limitada unipessoal, que é a mais nova ainda, já veio depois do Eireli, nós ainda vamos falar, que é individual também. A pessoa fazia o quê? Ela chamava um parente, um amigo, qualquer pessoa de confiança, e dizia, vamos
constituir uma sociedade limitada. Tu entra só com o teu nome, teus dados. Eu coloco lá você com, sei lá, 3% do capital e eu com 97%. Quer dizer, aquele cara, aquele sócio entrava só como laranja. Aí eu te dou aí, sei lá, meio salário mínimo por mês ou 1%, 3% do faturamento, se eu tiver, do lucro, né? Qualquer coisa nesse sentido. Ou até nada, a pessoa ia só por amizade. Aí criavam empresas, sociedades limitadas de fachada, onde na verdade ela é, por trás, de fato, ela era uma empresa individual. O sócio era de direito, mas não era de fato. De fato, quem exercia a atividade era uma única pessoa. Professor, Aí, oi. nesse caso aí, que o sócio majoritário falece, o sócio minoritário, ele arca com toda a dívida? Se o sócio. Não, não, não. Dentro da limitada. Não. Se não houve fraude, se não houve ilegalidade, e repita a sua pergunta, por favor. Nesse caso aí que o senhor falou, né, que antigamente, para se tornar limitada, a pessoa convidava uma outra pessoa para fazer parte do ato societário. E, normalmente, a pessoa colocava esse terceiro, digamos assim, com a cota bem pequena, porque era só fictício. Nesse caso aí, que o sócio majoritário falece, o sócio minoritário, ele arca com toda a dívida? Não, não. Se o sócio, qualquer um dos dois, o majoritário ou o minoritário, falecer, lembramos aí que a dívida não é do sócio, né, Tiago? A dívida não é do sócio. A dívida é da empresa, certo? Então não tem essa questão de um herdar do outro. Porque a dívida nem é de um, nem é do outro. Nem é do majoritário, nem é do minoritário. De quem é a dívida? É da empresa. Tá? Então, mentalmente, aí você... Não é da pessoa física, é da pessoa jurídica. Isso. Aí esse raciocínio ele é essencial para que você consiga separar as coisas e clarear na sua mente. Eu estou entendendo sua pergunta. É porque tem uma pequena confusão aí, que se você seguir esse meu raciocínio, você vai conseguir visualizar melhor o resto do que eu vou falar. Então, vou repetir. As dívidas da empresa são da empresa, da sociedade, não é isso? Uma limitada. Se um sócio morrer, quem vai herdar o patrimônio do sócio são os herdeiros dele. Não é o sócio que ficou, certo? Então, falecer um sócio, vai entrar um herdeiro daquele sócio. E a empresa continua. Se não puder entrar um herdeiro, não existir, ou o contrato não permitir a substituição, a empresa tem que ser dissolvida. Certo? Então, nem a empresa herda as dívidas de quem morreu, nem um sócio herda as dívidas do outro sócio que morreu. As dívidas da empresa são da empresa, as dívidas pessoais dos sócios são dos sócios. Nesse caso, eu acho que eu não expressei errado. A dívida não era da pessoa física, a dívida era da pessoa jurídica, entendeu? Sim, tá certo. No caso aí, a dívida é da pessoa jurídica, certo? Então, permanece sendo da pessoa jurídica. Aí um sócio majoritário morre, que é o que você tinha falado. As dívidas da empresa continuam lá, da empresa, da sociedade. Independente de morreu ou não morreu um sócio, as dívidas da empresa continuam lá do mesmo jeito, são da empresa. Agora, morreu o sócio majoritário, aí ele vai ser substituído por um herdeiro dele, entendeu? E a empresa vai continuar com suas próprias dívidas, os herdeiros do sócio que morreu vão substituí-lo e a empresa vai continuar, certo? Então, tem essa separação aí, que talvez eu acredito que você esteja misturando um pouco, não sei se eu consegui clarear e responder, mas se não tiver, refaça a pergunta que a gente continua. Não, tudo bem, foi eu que não me expressei direito, mas a dívida era da pessoa jurídica, entendeu? Não é da pessoa física. Porque eu estou falando isso, eu me recordei de uma situação de um vizinho meu, ele nem sabia que estava na empresa, que era só um amigo e ele é uma pessoa carente, entendeu? De conhecimento e tudo, e certo dia chegou a cartinha da Receita Federal convocando ele para
conversar, digamos assim, né? E aí ele foi lá e teve problema, salvo engano, com a aposentadoria dele, que já é um senhor, foi bloqueado, uma coisa desse tipo. Ah, tá. Aí é porque a empresa, primeiro, colocaram o nome de uma pessoa lá sem autorização, pelo que eu estou entendendo. Escolheram, o cara é vítima, né? Pelo que eu estou entendendo. Botaram ele lá sem autorização dele. Ele nem era sócio e nem sabia que era, né? Provavelmente essa empresa teve problema, parou de pagar os seus tributos, ou cometeu crimes ou irregularidades, passou por fiscalização. A fiscalização foi em cima da empresa, primeiramente, e ao aplicar penalidades em cima da empresa, no fim das contas, termina passando também para os sócios daquela empresa. E aí, provavelmente, depois de um processo que estava correndo, com certeza, há um bom tempo, e esse cidadão nem sequer sabia, porque ele não sabia nem que ele era sócio, né? Lá na frente, depois, quando a empresa, provavelmente, quem fundou já não tem mais nada no nome, já aquilo aí tudo foi uma fraude, e aí esse cidadão aí vai ficar todo bloqueado, né? Aí realmente a dor de cabeça para ele é demonstrar que ele foi vítima de um golpe, que ele não forneceu o nome dele para aquilo. Aí a confusão, a dor de cabeça vai ser grande, né? Então deve ter sido isso que aconteceu aí com essa pessoa aí. Ele foi vítima de um golpe, né? E É, se você, e se você, mesmo não sendo vítima de um golpe, você é sócio de uma empresa, majoritário ou minoritário, e você abandona, e a empresa entra em dificuldade, sofre fiscalização, sofre penalidade tributária, multa, e aí todo tipo de processo administrativo e até criminal, uma hora vai chegar ao sócio. Então, uma hora vai chegar aquelas pessoas lá que estão por trás da personalidade jurídica da sociedade limitada, que deve ter sido o que aconteceu com essa pessoa aí, certo? Então, pessoal, voltando aqui para o EIRELI ou a EIRELI, usam-se os dois termos, ou empresário individual de responsabilidade limitada, ou a empresa de responsabilidade limitada, certo? Eu acho que eu falei a primeira vez errado, né? Ou empresário de responsabilidade limitada, ou então a empresa de responsabilidade limitada. Pois bem, a partir de 2011 foi criada a Eireli justamente para acabar com essa necessidade de você registrar uma limitada só para transformar os sócios em sócios de responsabilidade limitada, protegendo o patrimônio pessoal deles. Se você agora não, né? Desde 2011. Se você de 2011 para cá quer exercer atividade empresarial individualmente, ou seja, sem sócio, e quer proteger o seu patrimônio pessoal em relação às dívidas da empresa que você vai titularizar, você faz o quê? No lugar de se formalizar como empresário individual de responsabilidade ilimitada, você se formaliza como empresário individual de responsabilidade limitada, certo? Aí resolveu o problema da proteção que a pessoa quer ter, não quer misturar nem arriscar seu patrimônio pessoal, certo? Inclusive, se a pessoa hoje é titulada uma empresa individual de responsabilidade ilimitada, ela pode transformar em empresa individual de responsabilidade limitada. Ela modifica o tipo empresarial que ela escolheu, certo? Só que nós vamos ver aqui que tem algumas características que limitam um pouco o exercício o registro como Eireli. Voltando aqui, ó, para empresa de responsabilidade ilimitada, tá, pessoal? Estou fazendo aqui na apostila e eu junto com vocês estou fazendo uma retrospectiva, tá? Porque o assunto aqui é Eireli, que é limitada. Eu estou falando da ilimitada. Professor, é limitada. E o senhor está falando da ilimitada? Como é isso? É porque eu estou fazendo uma retrospectiva aqui dentro, para depois sim finalizar aqui, ok? Então não tem erro, não. É porque eu estou revisando a responsabilidade, a empresa individual de responsabilidade ilimitada. Essa de responsabilidade ilimitada, que era a única que existia até 2011,
Aí, repetindo isso aqui, ó. Ela tem personalidade jurídica? A ilimitada. Tem personalidade jurídica? Está aí na apostila a resposta. Tem não, ó. Não tem personalidade jurídica. Quer dizer que a empresa individual de responsabilidade ilimitada não tem personalidade jurídica? Tem não. O que significa isso, professor? Significa dizer que não tem o limite entre o que é do titular e o que é da empresa. É tudo misturado. Empresário individual de responsabilidade ilimitada é pessoa jurídica? É não, pessoal. Não é pessoa jurídica. Professor, quer dizer que tem empresa que não é pessoa jurídica? Tem. Qual? Essa. A empresa, o empresário individual de responsabilidade limitada. O MEI também não tem personalidade jurídica, não é pessoa jurídica também. Ele, assim como a empresa individual de responsabilidade ilimitada, eles são só equiparados, são só parecidos. Porque não tem separação patrimonial entre o que é do titular e o que é da empresa. Tá? Só pode usar empresa individual de responsabilidade ilimitada, só pode usar firma. Firma é o nome empresarial composto pelo nome civil do sócio, do titular ou do sócio. Como é ilimitada, então não tem sócio, é o nome do próprio titular, certo? Aí olha aqui o detalhe, ó. Tem CNPJ, empresa individual de responsabilidade ilimitada. O que significa CNPJ? Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. Professor, então, o empresário individual de responsabilidade ilimitada, que não é Eireli, né? É ilimitada, Eireli é limitada. Tem CNPJ e não é pessoa jurídica? Exatamente, pessoal. O CNPJ dele é só para fins de identificação da empresa e, especialmente, tributação e cumprimento de obrigações. É como se fosse o RG, né? Mas não transforma em pessoa jurídica, não. Certo? Porque não tem a separação. Ó. É só equiparado. Mas não é de verdade pessoa jurídica, não tem personalidade jurídica. Tá? Se houver uma falência aqui, aí o patrimônio da pessoa poderá entrar, misturar, perder junto com o patrimônio da empresa dele, já que não tem separação. Ó. Não se distingue o patrimônio da pessoa física em relação ao patrimônio por trás da atividade empresarial, ou seja, da empresa, é tudo misturado. Né? Não se submete à possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica. O que é desconsiderar a personalidade jurídica? É quando a empresa tem personalidade jurídica de verdade e a justiça, num processo judicial, manda desconsiderar que existe aquela separação patrimonial, porque tem uma personalidade jurídica que separa da personalidade do sócio, manda desconsiderar a existência disso aí e buscar o patrimônio das próprias pessoas naturais sócias para pagar dívidas que são da empresa, certo? Isso não existe quando a empresa é de responsabilidade ilimitada, porque se ela não tem personalidade jurídica, já é tudo misturado. Então, já pode atingir o patrimônio dela. Aí, então, vem efetivamente a Eireli, empresário individual de responsabilidade limitada, certo? Então, por que não vai todo mundo ser empresário individual de responsabilidade limitada para proteger o seu patrimônio pessoal? Se é melhor, por que não vai todo mundo logo e também não transforma logo todo mundo, não transforma logo a sua empresa individual ilimitada em limitada? Porque, pessoal, tem uma exigência mínima aqui, de 100 salários mínimos de capital inicial disponível e registrado em nome da empresa. 100 salários mínimos. Não é todo mundo que tem 100 salários mínimos, né? Então, tá aí a resposta do porquê que tem gente que ainda vai para a empresa individual de responsabilidade ilimitada. É por causa disso aí. E esses 100 salários mínimos, capital, um valor de 100 salários mínimos, no mínimo, tem que estar todo integralizado. O que é integralizado? É que o titular tem que ter aquele patrimônio disponível na hora. Você não pode dizer, eu vou
entregar metade agora para a minha empresa, passar do meu patrimônio para o patrimônio da empresa, e no próximo ano eu complemento mais 10 e no outro mais 10%, mais 10 até fechar o 100, não pode. Tem que estar com tudo já disponível. Então, isso é uma problemática, né? Nem todo mundo tem esses 100 salários mínimos disponíveis, certo? Características aqui. Aí a Eireli, sim, tem personalidade jurídica. O que é do titular, é do titular. Pessoa natural. O que é da Eireli, é da Eireli, registrada no nome dela. É pessoa jurídica de verdade. O CNPJ não é só equiparação. É pessoa jurídica de verdade. Há a separação patrimonial, ó, certo? A pessoa por trás da Eireli tem responsabilidade patrimonial limitada frente às dívidas da empresa. O que quer dizer isso? Que as dívidas da empresa são da empresa e não são do titular. Você não pode cobrar dívidas da empresa em cima do patrimônio do titular da Eireli, a não ser em casos de abuso da personalidade jurídica e ilegalidade. Aí é possível. Caso contrário, o patrimônio pessoal dele fica protegido, certo? Essa proteção que a personalidade jurídica dá, ela é absoluta? É não. Se o titular agir contra a lei, agir ilegalmente, com abuso da personalidade jurídica, o que pode acontecer? Isso aqui, ó, a desconsideração da personalidade jurídica. O Poder Judiciário pode dizer, olha, amigo, embora a sua empresa, embora você tenha a responsabilidade limitada frente à sua empresa Eireli, então, teoricamente, você não pode perder o seu patrimônio pessoal, mas como você agiu contra a lei, abusando da separação patrimonial, eu vou desconsiderar essa separação e vou cobrar as dívidas diretamente do seu patrimônio. Isso aí é desconsiderar a personalidade jurídica para ir direto no patrimônio do titular, certo? Porque as duas coisas são separadas. Mas se você desconsiderar, se o juiz desconsiderar, aí ele vai lá no patrimônio pessoal do titular e tira do patrimônio o que for preciso para pagar os credores da empresa dele, certo? Pessoal, tudo sob controle aí. Espero que vocês estejam acompanhando, quem tiver por aí, porque essas explicações elas são bem interessantes, viu? Para você pegar essa explicação aqui num livro, dá um trabalho danado. Você tem que ler um bocado para compreender como é que funciona isso aí. E a gente falando aqui fica um pouco menos complicado. Então, espero que esteja funcionando aí para vocês. O nome empresarial pode ser firma, pode ser denominação. Professor, já ouvi falar disso aí algumas aulas atrás, não sei mais nem o que é. Rapaz, eu entendo. É muita coisa, né? E a gente esquece mesmo. O que não está usando aí é que esquece de verdade. Vou relembrar rapidamente. Firma é o nome empresarial que é formado por nome civil de pessoas. Denominação é o nome empresarial que não tem como base o nome de civil de pessoas, tem como base nomes de fantasia, nomes estrangeiros, nomes comercialmente interessantes, certo? Em vez de nome de pessoas, ok? E aí, então, pessoal, Eireli vem sempre no fim do nome empresarial, seja ele uma firma ou uma denominação, aí você já vai saber logo que é Eireli, né? Já está lá escrito, certo? Ok? Isso aqui eu já falei na aula passada, não vou repetir. E outro detalhe aqui, ó. Quantos titulares a Eireli tem? Só um, né? Só o titular, o próprio. Não tem sócio. Se ele não tem sócios, se é individual, o capital dele precisa ser dividido em cotas ou em parcelas ou em ações? Não, né? É um titular, é tudo dele, certo? Então não tem cotas, como a limitada tem,
e nem tem ações como a sociedade anônima tem. É vedada a contribuição ao capital apenas em serviços, tipo, o titular não tem dinheiro para completar os 100 salários mínimos, aí ele diz, eu vou dar 50 salários mínimos e os outros 50 salários mínimos eu vou dar como meu próprio serviço para a minha empresa. Não pode. Tem que ser os 100 salários mínimos mesmo, certo? Ou em dinheiro, em líquido, né? Meio de pagamento líquido, ou, se for passar para a empresa bens, esses bens têm que ser avaliados, contabilmente avaliados, periciados, para que haja uma perícia contábil para dizer quanto é que vale, para ver se completa os 100 salários mínimos. Aí complica um pouco, né? Certo? A EIRELI pode ser administrada pelo titular ou por não titular. O que quer dizer isso? Que a EIRELI pode contratar um administrador. O titular da EIRELI não precisa ser o administrador da EIRELI. Ele pode ser o titular e contratar por fora um administrador para ele, certo? Desde que esse administrador não seja uma pessoa jurídica. Tem que ser uma pessoa natural. Tá? Então, uma EIRELI não pode ser, por exemplo, administrada por outra EIRELI. Uma EIRELI não pode ser administrada por alguém que tem um CNPJ. EIRELI só pode ser administrado por pessoas físicas, certo? Aí aqui, pessoal, a gente finaliza a matéria da primeira prova, certo? A partir daqui, ó, sociedades empresariais ou empresárias é a matéria da nossa segunda prova, certo? E aí, eu pergunto aqui para vocês, vocês querem fazer essa prova na próxima terça-feira ou na próxima quinta-feira? Quero logo dizer a vocês que o prazo é longo para entregar, são 48 horas para entregar. Se a gente fizer na terça, você tem, a partir da terça à noite, horário da aula, você tem 48 horas para responder. E não é nada demais não, certo? Se na quinta-feira a mesma coisa, 48 horas. Vamos ver, eu nem sei como é que a gente faz essa votação aí, né? Vou escrever aqui, na quinta, na terça. Vou anotando aqui, o Tiago quer na quinta. Tiago quer na quinta. Rafael quer na quinta. Mais alguém aí, pessoal? Adinali quer na quinta. Edvan na quinta. Clebson na quinta. Mais alguém? Acho que fechou, né? Ok. Fica para quinta-feira, certo? Aí o que, que vai acontecer? Eu dei uma olhada agora no calendário de você, no nosso calendário, nós estamos muito tranquilos aí com relação a tempo, com relação ao andamento da matéria, tá certo? Aí, então, nós teremos a terça-feira, aí a gente começa a ver, na terça-feira, a matéria já da segunda prova, certo? Porque para a gente não ficar sem aula na terça-feira, ok? Já que vocês só querem a prova na quinta, aí fica complicado a gente não ter nada na terça. Então, terça a gente tem aula já da matéria para a segunda prova e quinta-feira a gente faz a prova, certo? Isso aí eu vou colocar no grupo de WhatsApp, vou colocar no SIGA também, formalizando o dia da prova, ok? Combinado, né, pessoal? Mais alguma coisa? Alguma sugestão, alguma mudança? Dá certo assim? Beleza. Tá bom então, pessoal. Então, a gente encerra por aqui, tá? Agradeço aí a atenção de vocês. Boa noite. Bom começo de fim de semana, né? E se Deus quiser, terça-feira a gente tem uma aulinha e quinta-feira a gente faz a nossa prova, ok? Então, vou encerrando aqui a nossa gravação.